Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que bom encontrar você nessa sexta-feira, dia 1º de abril. 1º de abril, mas não é o dia da mentira, é o dia da verdade. Porque nós que andamos na verdade do Evangelho de Jesus Cristo, todos os dias são o dia da verdade, não o dia da mentira. Porque o pai da mentira torce para que mintamos, mas nós andamos na verdade. Nós que somos de Jesus Cristo, nós que somos da igreja, nós que sabemos a verdade do Evangelho, devemos proclamar a verdade do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, hoje dia 1º de abril, nós estamos aí para fazer a leitura do Evangelho de Jesus, o Evangelho de paz, de amor, de esperança, o Evangelho que eu sempre digo, transforma a nossa vida. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje nós leremos o livro de João, capítulo 7, o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1 a 2, 10, 25 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem? Será que, na verdade, as autoridades reconhecem quem é ele? Mas este nós sabemos de onde é, o Cristo, mas quando vier, ninguém o saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, aqui nesta palavra de Deus nós vemos claramente, quando nós conhecemos que Jesus é o Cristo, que Jesus é o nosso Salvador. Aquele povo estava esperando realmente que viesse alguém que fosse soberano, que fosse rico, que fosse forte, que fosse valente, que pegassem armas para lutar contra o povo e libertá-lo. De fato, meus amados irmãos e irmãs, Jesus veio manso e humilde de coração. Mas Jesus realmente, com sua humildade, ele soube ali também responder à altura daqueles homens que estavam pensando: olha, esse nós sabemos quem é, mas o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias virá. Ele diz que é Messias, mas o verdadeiro Messias virá de forma tal que nós não perceberemos quem ele é. Nós não o reconhecemos. Mas nos corações daquelas pessoas, eles já sabiam quem era aquele homem. De fato sabia, porque realmente quando ele falava, as pessoas sentiam no coração algo diferente. E eles já sabiam quem ele era. E ele, na sua sabedoria, já lia os pensamentos do coração do homem, como Jesus lê o nosso coração. Sabe quem nós somos, sabe as intenções do nosso coração. Jesus, Deus, ele sabe de todas as coisas. Porque as Escrituras revelam para nós que o mundo foram criadas por ele. Todas as coisas se submetem a ele. Então, Jesus, o Senhor, ele veio por si próprio? Não, ele veio por mando de nosso Pai Celestial. Deus, nosso Pai, determinou a Jesus que viesse. E as Escrituras dizem que este Pai, ele é fidedigno.
ele reconhece que Jesus é o Cristo e sabe porque ele deu autoridade a Jesus para vir nesse tempo e nos dar conhecimento, nos dar a palavra. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esta verdade nós não podemos negar. Nós que comungamos o Cristo, o corpo de Cristo, sabemos que Jesus está no meio de nós e esteve sempre no meio de nós, desde os tempos antigos até o tempo de hoje, porque Jesus na Eucaristia manifesta seu poder na nossa vida, mostrando por si mesmo, aí sim, mostrando por si mesmo, através da força do Espírito de Deus, quem realmente Ele é. O nosso Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus diz aqui: a esse não conheceis, mas eu conheço porque venho da parte dele, e ele foi a quem me enviou. Ele conhece a Deus. Ele sabe quem é Deus. Mas eles não conhecem a Deus, porque não reconhecem a autoridade de Jesus, não reconhecem que Jesus é o Cristo, o Salvador que haveria de vir, conforme a promessa dos profetas antigos. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós não conhecemos Jesus? Muitos de nós ainda andam errante pelo mundo, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer Jesus Cristo, nosso Senhor. É preciso que eu e você também possamos abrir a boca, mostrar essa verdade que nós conhecemos, mostrar Jesus que nós conhecemos, que sabemos quem Ele é. Agora sim sabemos, porque o Espírito Santo entra no nosso coração e nos mostra essa verdade, que é Jesus. Amados irmãos e irmãs, aqui nas Escrituras ainda diz que, mesmo assim, sabendo quem era Jesus, ainda queriam prendê-lo. Naquele momento reconheceram quem ele era, porque ele falava, o Verbo estava ali dizendo quem ele realmente era, e o Espírito de Deus estava tocando o coração deles e eles sabiam. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Então nesse momento, Jesus não tinha, já não estava no momento certo de Jesus se entregar, porque Jesus sabia o momento que ele deveria se entregar. E o que há de interessante é que Jesus, Deus, que habita no meio de nós, que habitou no meio de nós naquela época, ele poderia se entregar a qualquer momento, poderia destruir aquele povo também que queria prendê-lo a qualquer momento, mas ele não o fez. Ele preferiu. O povo realmente não tinha como pegar Jesus, porque Jesus tinha todas as respostas, Jesus conhecia as Escrituras. E também nós percebemos que o povo romano não conhecia de fato quem era Jesus, mas quem estava perto de Jesus era os judeus, os saduceus, né? Os escribas, fariseus. Esses homens sabiam quem era ali Jesus, né? Identificado como ele dizia ser o Messias, o Filho de Deus. Então isso para eles afrontava, porque eles não sabiam quem era Jesus. Porque Jesus era filho de uma mulher comum e de um carpinteiro. Como poderia isso? Nascido em Nazaré, e as Escrituras dizem que em algum momento as pessoas diziam, pode sair alguma coisa de lá? Ali de Nazaré? Pode sair alguma coisa desse lugar, onde só vive pobres? As pessoas realmente que não eram ricas, os excluídos da sociedade, digamos assim. E realmente Jesus veio humilde, veio simples. E por isso o exemplo dessa simplicidade, assim nós devemos ser. Somente os simples, meus amados irmãos e irmãs, conhecem quem é Jesus. Os soberbos, os arrogantes, aqueles que acham que sabem tudo, que são doutores muitas vezes, né? Se diz, e te coloca até no nome. Doutor fulano de tal, faz questão. Que diminui as pessoas que são humildes, dizendo, eu sou doutor e você não é nada, você não tem, né? Então, meus amados irmãos, estes homens
E essas mulheres que assim são, nada sabem a respeito de Jesus. Pensam que sabem, porque não sentiram no seu coração a sua presença. Não sentiram pelo poder do Espírito Santo, não deixaram o Espírito Santo tocar seu coração. Não abriram a porta do coração para saber que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor, aleluia! Temos que dizer isso. Quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, dizer aleluia, glória a Deus, porque realmente fomos tocados no coração por esse Espírito Santo de bondade e de paz. Para reconhecer Jesus, nós temos que ter aí o coração aberto, coração humilde e dizer: Senhor, nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus. O Deus que habita e habitou no meio de nós. Através da comunhão eucarística, nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, porque naquele momento nos é revelado ali, pela boca do Padre também, pela boca do ministro, dizendo: este é o corpo de Cristo, corpo de Cristo. Então você recebe o corpo de Cristo. Porque aquele que doa, entrega o corpo de Jesus, também tem que saber que aquele corpo, que aquela Eucaristia é Jesus de fato. Tem que ter esse testemunho. Se ele não tiver o testemunho, como ele pode dizer, este é o corpo de Cristo, se nem mesmo ele sabe? Então ele tem que saber. Ele tem que saber. Meus amados irmãos e irmãs, nada na vida é mentira, tudo é verdade. Mas devemos saber, pela força do Espírito Santo, desvendar o que é realmente essa verdade. Porque o Espírito Santo nos dá esse entendimento de conhecermos Jesus na comunhão eucarística. Conhecer as verdades que alguém está dizendo. Amados irmãos e irmãs, queridos e queridas de Deus, hoje, dia 1º de abril, vamos pedir a Jesus, ao nosso Deus, que nos dê esse mês de abril, um mês tranquilo, um mês calmo. Vamos pedir a Deus que as guerras se cessem, as guerras acabem, porque nós vivemos um tempo tão difícil. Já estamos vivendo a pandemia que a gente não sabe quando vai acabar. Porque as notícias agora, na mídia, só dizem o seguinte: guerra na Ucrânia, guerra da Rússia, mortes daqui, desviando o seu pensamento da pandemia. Mas a gente sabe que nós estamos vivendo uma pandemia e sabe também que nós estamos vivendo uma guerra e uma eminência. Talvez, não sabemos os corações dos líderes mundiais de uma guerra mundial. Mas que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possa realmente nos dar aí distância de tudo isso, distância da guerra, para que não venha a guerra, para que tenhamos sempre a paz e essa paz reine também sempre no nosso coração. Amados irmãos e irmãs, abaixemos nossa cabeça e vamos pedir a Deus, nosso Pai, que manifeste seu poder sempre na nossa vida, que Ele dê a paz ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que nós possamos receber a paz no nosso coração, que nós possamos ter cada dia mais prosperidade na nossa vida, que essa prosperidade seja apenas prosperidade das coisas que o Senhor nos ofereça, não a prosperidade que o mundo quer que nós sejamos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nós te agradecemos por reconhecer Jesus na Santa Eucaristia. Nós podemos reconhecer Jesus também através das palavras que são proferidas pelos vossos servos. Que esta palavra chegue ao nosso coração, que essa palavra alivie a nossa alma, que dá força a cada um de nós para caminharmos nessa vida. Senhor Jesus, obrigado por nós, da igreja, reconhecermos a Ti, Senhor Jesus, de fato, diante do mundo, um mundo tão controverso, um mundo tão difícil, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, por este dia de sexta-feira, onde podemos ainda trabalhar, podemos executar os nossos labores e vivermos junto à nossa família com alegria. Obrigado, Deus Pai, por mais um dia de vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, uma ótima sexta-feira para você, um ótimo final de semana para você, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de fraternidade, cheio de caridade, cheio de esperança. E olha, um recado meu para você, que você possa aí estar indo à Santa Missa. Católico tem que ir à missa uma vez por semana, se possível for, no domingo. Não deixar de ir à missa. E também pedir para você, se possível for, dê um joinha aqui no YouTube, aqui embaixo, e se possível também compartilhar essas nossas mensagens que nós deixamos todas as manhãs com carinho a você. Um abraço, um bom final de semana, uma boa sexta-feira, fique na paz!